Muito bom dia a todos, tá bom? A nossa aula de revisão aí do nado costas para AV2, tá ok? Então, o que foi que a gente viu nessa aula de nado costas inicialmente, né? Foi as fases da braçada e da pernada, tá? E aí, nós temos algumas características do nado costa, geralmente caiu em prova de concurso, ou nas minhas avaliações também, tá ok? Ou até possivelmente numa prova de ENAD. Então, considerando o terceiro nado mais veloz, tá? Então, o nado costas ele é o mais veloz, ele é o terceiro nado mais veloz, aí atrás do nado crawl e borboleta, com gasto energético similar ao nado crawl, quando ele é nadado em velocidade máxima, tá bom? O nado de costas tem um importante papel na saúde das pessoas, sendo recomendado, isso aqui foi o que eu falei para vocês, que é o uso profilático da natação, né? Ou seja, para cuidados com a saúde. Então, nesse caso aqui, o nado costas tem um papel bastante importante, tanto na prevenção de algumas lesões e patologias, como também no tratamento de alguma delas. E aí o caso seria a correção postural. O nado costas é melhor do que o nado crawl, tá bom? Então, características do nado crawl. Recomenda-se, né? O nado crawl como auxílio na recuperação dos músculos e tendões, inserido entre séries longas do nado crawl e borboleta para poder fazer aquela recuperação ativa, tá bom? Para sua compreensão, o nado costas pode ser descrito através da posição do corpo, respiração, braçada, sincronização dos braços, pernada e sincronização concomitante dos braços e das pernas, né? Que é a coordenação geral do nado que a gente chama, ok? Tá aí a posição, decúbito dorsal, né? Nós temos aí, é claro, algumas características hidrodinâmicas. Uma delas é o alinhamento horizontal. O corpo deve permanecer... Oi? O slide não tá passando aqui. Não tá passando? É só no meu, galera? E toda vida que eu coloco esse modo que é só para espelhar uma guia, ela fica travando. Pronto, beleza, pessoal. Então, deixa eu retornar aqui. Agora tá funcionando? Tá? Beleza. Então tá. Então, anteriormente, só que eu falei, dando uma pincelada bem rapidinho, né? Algumas características aqui do nado, né? Terceiro nado mais veloz, atrás do crawl e do borboleta, com gasto energético similar ao nado crawl. E o nado costas tem essa especificidade que é de tratamento para a saúde, né? O que a gente chama de profilaxia. No tratamento e prevenção de lesões e patologias, bem como também no tratamento e prevenção aí de algumas patologias relacionadas à postura, tá bom? Tudo isso atrela-se ao fato também da mecânica do nado, tá? Recomenda-se o nado costa como auxílio de recuperação dos músculos, já vimos isso aqui, né? Principalmente entre as séries longas do nado crawl e do borboleta, para fazer aquela recuperação ativa. Lembrando que no nado crawl, não tanto no crawl, mas no borboleta nós temos uma sobrecarga muito grande de coluna, e aí é ideal fazer umas sessões de nado costa entre cada uma dessas sessões de nado borboleta para relaxar mais a musculatura aí da coluna, tá? Para sua compreensão, o nado costas pode ser descrito por posição do corpo, respiração, braçada, sincronização dos braços, pernada, sincronização concomitante dos braços e das pernas, tá? E aí, onde eu tinha parado aqui, que são as características hidrodinâmicas. No nado costas, a posição do corpo, ela especificamente exige um alinhamento horizontal, né? Que é quando o corpo deve permanecer cinesiologicamente em decúbito dorsal, né? E na posição horizontal em relação à superfície da água. Então, ou seja, é quando o indivíduo está totalmente alinhado com a lâmina d'água, totalmente deitado, e aí os braços no nível da água e as pernas também. E no alinhamento lateral, né, os ombros devem servir de referência para que o quadril e pernas permaneçam dentro de uma linha imaginária durante todas as fases do nado, ou seja,
a perna não ficar tão abaixo da linha do ombro e nem tão acima, tudo bem? Que é o que vai prejudicar o desenvolvimento do nado. Cabeça deverá descansar na água e o rosto deverá permanecer fora da água. O olho fixa-se num ponto para trás e para cima, mas mantendo ainda a cabeça alinhada com a lâmina d'água, e essa lâmina d'água perpassa até o nível das orelhas, tudo bem? Respiração. Durante a recuperação de um braço é a inspiração e durante a recuperação do outro braço funciona a expiração. Diga-se de passagem, a respiração do nado costas torna-se mais simples porque o indivíduo não vai ter água no rosto, tanta água no rosto, né, como no nado crawl, que ele tem que colocar a sua face, tá bom? Então tá aqui. Observem como se fosse uma linha imaginária entre quadril e ombros, tá? E aí o quadril não deve estar muito abaixo dessa linha imaginária, até porque se fizer isso, ele vai acabar afundando. Da mesma forma, a cabeça alinhada com a lâmina d'água, a visão voltada para cima e para trás. E o momento da recuperação da respiração, né? Nós temos aqui a continuação. Toda vida que um braço sair, antes de atingir a linha limite que eu coloquei para vocês, faz-se a coleta do oxigênio. Por que não antes, Kleber, e nem depois? Porque senão você vai perder a eficácia do tempo de duração dessa respiração. E se passar dessa linha limite, E se passar dessa linha limite, a probabilidade de você jogar gotículas de água no rosto é maior e, consequentemente, você pode vir a coletar água pelo nariz e vai gerar uma irritação muito grande, tá? As pernadas, né, alternadas nunca devem ultrapassar a superfície da água com relação a quem? Ao meu calcanhar. Tem atleta que traz o seu pé até o calcanhar mais ou menos até aqui, mas geralmente ela só vem até a lâmina d'água, que é onde teoricamente o pé tem um apoio para poder fazer a pressão e impulsionar o atleta para frente, tá? Muito semelhante à pernada do crawl, porém deve-se ter cuidado com a flexão exacerbada da região aí do joelho, da articulação. Então tá aí o movimento para vocês verem. Os braços, movimentos alternados, né, com fase de propulsão semelhante a um S, como também vimos lá no nado crawl. Recuperação, cotovelos estendidos e alinhados com os ombros, tá? Isso aí fora do ambiente aquático. Então as fases do nado, nós temos aí fase aérea, é a fase em que os braços se movimentam fora da água, é um momento não propulsivo. Fase aquática é quando os braços se movimentam dentro da água e é um movimento propulsivo, ou seja, que gera velocidade e faz com que o atleta se desloque no meio aquático, tá? Fases da braçada: a primeira, varredura para baixo, apoio, ataque ou extensão, tá bom? O braço entra na água com o cotovelo completamente estendido, tá? Diretamente à frente do ombro, com a palma da mão voltada para fora e para o lado, é aquela posição que a gente já discutiu, do braço estendido acima da cabeça e com a entrada do dedo mínimo. A palma da mão que está voltada para fora no momento da entrada gira até ficar inclinada para baixo, tá? E para trás, possibilitando que o agarre seja iniciado, tá? Então ela entra na cabeça, gira para baixo e já vai um pouco mais para trás para possibilitar o que a gente chama de agarre. Os cotovelos devem flexionar gradualmente durante a primeira varredura para baixo. Uma pequena flexão. Essa fase é muito importante para o posicionamento do nado, tá bom? Porém ainda não é um movimento propulsivo, porque ainda não está gerando deslocamento. O braço, nesse movimento aqui, o braço se movimenta pouquíssimo na água, né? Percebam que há a entrada, acabou de falar que a palma da mão está no momento da entrada voltada para fora, tá? Quando há essa entrada, ela começa a se voltar para baixo
E aí, consequentemente, esse movimento é o mesmo aqui ainda nessa foto. E nessa foto, o que acontece em detrimento aqui é que nós vamos ter uma flexão do meu cotovelo aumentada para poder iniciar o que a gente chama de agarre, tá bom? E aí sim o agarre já entra num processo propulsivo, tá bom? Primeira varredura para cima, impulso, tração ou puxada, como é chamado também, tá? Então, primeira parte propulsiva, ela é submersa, o cotovelo fica flexionado, a palma da mão gira de baixo para cima, o alinhamento da mão com o antebraço vem junto também do rolamento de ombro, tá? Para quem não viu aqui. Então tá aqui. Pensem no último ponto daquela fase, ela estava com a palma da mão voltada, o atleta estava com a palma da mão voltada para baixo, né? Agora ele começa a voltar essa palma da mão para cima, aumenta-se um pouco mais a flexão do cotovelo, e aí sim nós vamos ter agora as primeiras varreduras que vão gerar o que? Deslocamento, porque o braço vai de encontro ao meu quadril, teoricamente. E aí nós temos a varredura para baixo, né? A segunda varredura para baixo, tração ou puxada, tá? Inicia quando a varredura para cima está terminando, movimenta-se para baixo e para trás até a extensão do cotovelo, a palma da mão gira para baixo e para fora, tá? Ao final do movimento ela deve ser voltada para baixo na direção do fundo da piscina ao completar o movimento. É esse movimento aqui, ó. Nós estávamos com a palma da mão bem aqui, se voltando para cima, né? Aí ela vai fazendo a flexão, ela se volta para baixo. Teoricamente ela também se volta para trás e depois ela começa de novo a subir a palma da mão, tá? Então tá aí esse movimento de varredura. E nós temos aí a segunda varredura para cima, também chamada de impulso ou empurrão, né? O movimento da mão para trás, para dentro e para cima em direção à superfície, tá? O braço já está chegando no momento de finalizar esse processo de braçada, tá ok? E aí nós temos esses movimentos, a gente pode ver, para trás, para dentro e para cima em relação a quem, Kleber? Em relação ou em direção à minha superfície, tá? Mão começa a se aproximar da coxa e termina a segunda varredura. Cotovelos começam a ficar estendidos durante esse movimento, tá? Então tá aqui, ó. Na foto anterior que a gente tinha, nós tínhamos uma braçada nesse quadrante. Agora, nós já vamos ter uma braçada nesse quadrante do corpo, tá ok? E como a mão está voltada para cima, ela começa a se voltar para onde? Para dentro, para baixo e em direção a quem? Ao meu corpo, tá? E aí, é claro, teoricamente a gente diz que é como se estivesse tocando na perna. Aqui a gente já tem um movimento de final. Teoricamente a nossa fase propulsiva, ela está o quê? Finalizada. A partir daqui a gente vai ter uma fase não propulsiva, que é quando o braço vai fazer a recuperação por fora da água. Então tá aí, ó. Liberação, saída da água, desmanchamento ou movimento para cima, tá? São várias nomenclaturas que são utilizadas para poder determinar esse movimento aí de liberação, que é não propulsivo, tá? Então, primeira parte da recuperação, a palma da mão gira para dentro em direção ao corpo. Percebam que lá na foto anterior nós tínhamos um pouco a palma da mão ainda voltada um pouquinho para fora. Aqui ela já se volta para dentro, tá? Em direção ao corpo e para fora da água. Lembrando sempre de quem? Do polegar apontado para cima, para ter esse direcionamento aqui, tá? Temos um pequeno rolamento do corpo, tudo em detrimento daquilo que eu falei para vocês, para auxiliar essa braçada que está na água aqui, não haver tanta sobrecarga na articulação glenumeral, né? É a recuperação, movimento sobre a água, recuperação fora da água, ou também chamado de relaxamento, né? É o movimento do ombro para erguer o braço, uma recuperação alta sobre a cabeça, tá? Ó, lembrem-se que é nesse momento aqui que acontece a respiração. Até aqui os atletas já estão fazendo a coleta de oxigênio. Passando isso aqui, totalmente a mão se sobrepõe ao rosto e pode vir gotículas de água, tá?
mão voltada para dentro, depois para fora, né? Aqui nós temos uma economia de energia e manutenção da velocidade, tudo bem? Lembrem-se que aqui esse movimento, a musculatura não deve estar rígida, tá? Ela deve estar um pouco relaxada. Encerramos aí essa parte dos movimentos, tá bom? Dúvidas, pessoal, sobre essa parte aí da braçada? Nenhuma? Então vamos dar continuidade aqui. Tá, Kleber, e sobre as regras do nado costa? Então, sobre as regras do nado costa, né? Nós temos aí as SWs, né? SW 4.2, que as provas de nado costas e revezamento medley, a saída é efetuada dentro da água, tá? Essa é a principal característica. Ao primeiro apito ou súvio, também pode se entender assim, do árbitro geral, os nadadores colocam-se, né? Deverão-se imediatamente entrar na água. No segundo apito longo, os nadadores deverão colocar-se sem demora indevida na posição de partida, tá? Quando os nadadores estiverem nessa posição de partida, o juiz dará o comando às suas marcas, take or match, né? Quando os nadadores estiverem imóveis, o juiz de partida dará o sinal de partida, tá? Na SW 6.1, antes do sinal de partida, os competidores devem alinhar-se na água de frente para a cabeceira de saída, com ambas as mãos colocadas no suporte, ou nos suportes de agarre, que só uma curiosidade, pode ser removível ou não, depende muito da qualidade desse bloco de partida, tá? Manter-se na calha ou dobrar os dedos sobre a borda da calha da piscina é proibido. Só um segundo, desculpa aqui, viu, pessoal? Desculpem aí. Então, quando o suporte de partida para o nado costas estiver sendo usado na saída, os dedos de ambos os pés devem estar em contato com a borda, que seria a parede, ou com a placa de toque do placar eletrônico. Isso é se a piscina possuísse. Geralmente não possui, então seria com a parede da piscina. Curvar os dedos curvar os dedos dos pés na parte superior da placa de toque é proibido, tá bom? Então é só apoiar o pé assim. Se dobrar os pés naquele degrauzinho da placa de toque, como geralmente nessas competições existe também a visão aquática e a placa ela é sensitiva, ela vai entender que está havendo uma pressão maior do que necessária e esse atleta pode ser desclassificado, tá? Ao sinal de partida, e quando virar, o nadador deve dar um impulso, né? E nadar de costas durante o percurso, exceto quando executar a volta como SW 6.5. A posição de costas pode incluir o movimento rotacional do corpo até, mas não incluindo os 90 graus a partir da horizontal, tá? Então ele não pode fazer um rolamento maior do que o necessário, uma rotação. A posição da cabeça, nesse caso aqui, não é relevante, tá? Quando executar a volta, tem que haver o toque na parede da piscina com alguma parte do seu corpo na respectiva raia, tá? Ele também não pode bater na raia, senão ele queima a raia, como é que diz? O fundamento, as regras, tá? Ele tem que ficar nadando centralizado. Durante a volta, os ombros podem girar além da vertical para o peito, tá? Após o que uma imediata e contínua abraçada ou imediata e contínua
e simultânea dupla braçada pode ser usada para iniciar a volta. Lembrem-se que isso aqui, uma vez eu citei na nossa aula anterior, é tudo com relação